terminando a parte do sistema respiratório, começando a falar um pouquinho sobre a parte de embriologia. Então, eu vou correr um pouquinho aqui na aula, para a gente conseguir passar o conteúdo para vocês. Então, o sistema respiratório, ele é derivado, né, de duas porções, uma porção superior, que é a parte de condução, que eu tinha falado para vocês, que é derivado do aparelho faríngeo, e a porção inferior, que é derivado do suco laringotraqueal. Então, o suco laringotraqueal é essa estrutura que é um né, do sistema respiratório. Lá por volta de 28 dias, aproximadamente, da parte de desenvolvimento embrionário, o primórdio respiratório ele é dividido aqui na porção inferior, na quarta bolsa faríngea, por um suco, que é o suco laringotraqueal, certo? É uma fenda aí na porção caudal da parede ventral da faringe primitiva, que vai dar origem, na parte endodermal da mesma, a epitélio e glândulas de laringe, traqueia, brônquios e pulmões, e o mesoderma esplâncnico dessa região vai dar origem à cartilagem, musculatura lisa dos brônquios, capilares, tecido conjuntivo e pleura visceral. O suco laringotraqueal ele vai formar mais na frente um tubo, vai haver a formação do divertículo respiratório. Eu já tinha comentado sobre esse divertículo no sistema digestório. Anteriormente, o divertículo respiratório ele vai ser separado, né, do tubo digestivo, e vai formar o sistema respiratório propriamente dito. Então, o divertículo respiratório que está mais anteriormente, ele vai formar um alongamento, né, e posteriormente formação do broto traqueal e mais na frente dos brotos pulmonares, dos brônquios pulmonares. Então, o canal laríngeo primitivo, ele vai ser separado do divertículo da faringe pelo septo traqueoesofágico, que é esse septo aqui, que vai separar o sistema respiratório do sistema digestório. Então, após a separação do divertículo da faringe por esse septo traqueoesofágico, vai haver a formação do tubo laringotraqueal e, posteriormente, a formação do esôfago. Então, anteriormente, aquele tubo de vestículo respiratório, ele vai formar a traqueia, inferiormente, através de brotos respiratórios inferiormente, vão formar os esboços, as tumefações, que mais na frente serão os nossos pulmões. Durante a formação da laringe e o desenvolvimento da mesma, o epitélio de revestimento desenvolve-se do endoderma, tá? Então, o revestimento externo da laringe, o epitélio que reveste a mesma, é formado do endoderma e do mesoderma, que a gente vai ter a formação das cartilagens, da parte da cartilagem propriamente dita. Então, o mesênquima ele vai se proliferar rapidamente e formar as tumefações aritenoides, certo? Que são essas duas tumefações aqui, que lá na frente vão dar origem àquelas cartilagens que eu mostrei para vocês, que são as cartilagens aritenoides, as outras cartilagens pares, né, que a gente vai ter na nossa laringe já formada. Então, durante o desenvolvimento vai haver uma saliência mais inferior, que lá na frente vai ser a nossa epiglote, e vai haver uma abertura, certo? Que durante a proliferação celular, uma abertura na parede dessa região, que é a abertura da laringe, que é uma transformação da glote primitiva em um canal laringe em forma de T. Então, ele vai ter esse formato em forma de T, primitivamente. Logo depois vai haver uma recanalização e, consequentemente, a formação do tubo da laringe já no feto formado. Então, durante o desenvolvimento, há uma proliferação rápida celular, como eu havia falado para vocês, certo? Aquela fenda laringotraqueal em forma de T, que eu falei para vocês, ela vai se ocluir, em algum momento por volta da 10ª semana, vai ocorrer uma recanalização da luz da laringe e desenvolvimento das cartilagens laringes, daquelas tumefações primitivas que eu havia comentado. Existem algumas patologias que podem acontecer aqui, né? E elas vão acontecer, na maioria das vezes, por conta
da ausência ou da má recanalização dessa fase em que a laringe ela sofre uma recanalização de sua luz. Então, quando não há essa recanalização, ocorrem as más formações. Então, a epiglote ela vai se formar dessa região, se desenvolve da porção caudal dessa estrutura aqui, que é a eminência hipofaríngea, certo? A partir daqui, a mesma vai se proliferar, como eu havia falado para vocês, vai formar um broto de epiglote. O crescimento ele é bem rápido, principalmente nos primeiros anos após o nascimento. Então, até o nascimento, a gente não vai ter uma epiglote bem proeminente como no adulto. Tá? Tanto que na criança é até um pouco mais difícil a intubação por conta disso. Mas a mesma vai se desenvolvendo até muito rapidamente nos primeiros anos após o nascimento da criança. Então, aqui é a epiglote já formada, certo? E o canal laríngeo, onde há a passagem do ar. E nas tumefações primitivas, que era aqui, né, nessa região mais primitiva em forma de T, vão haver formações das cartilagens. Então, a traqueia ela vai se desenvolver através também dessa região do endoderma, certo? O endoderma que reveste o tubo laringotraqueal, né? Ele vai formar o epitélio, certo? Da traqueia, onde vai lá na frente ser o epitélio. E o mesoderma esplâncnico vai formar a parte do tecido conjuntivo, que é a parte não cartilaginosa, certo? Então, o epitélio vai formar também, do endoderma, vai haver a formação das cartilagens da traqueia e até o desenvolvimento do tubo propriamente dito. Dos brônquios e dos pulmões, nós vamos ter aquele de vesículo traqueal, como falei para vocês, de vesículo laringotraqueal, né? O suco laringotraqueal ele vai dividir em um tubo posterior, que é do sistema digestório, e um tubo anterior, que é do sistema respiratório. O divertículo laringotraqueal vai formar primitivamente um broto pulmonar, certo? Os brotos pulmonares vão formar, mais na frente, vão se proliferar e formar os brotos brônquicos, que vão se dividir em brotos traqueais, se dividir em duas tumefações, como eu falei para vocês, e após disso, os brotos brônquicos primitivos. Então, os brotos, eles crescem lateralmente, aqui, ó, para o canal pericárdio peritoneal, certo? Então, aqui está o canal pericárdio peritoneal, que são essas estruturas, certo? Os brônquios, eles vão se dividir lateralmente para esse canal pericárdio peritoneal. Eles vão crescer para essa região, certo? Do mesodermo esplânico, que é essa região mais rosinha aqui, junto com o mesênquima, eles vão se diferenciar nos brônquios e suas ramificações em suas ramificações e pulmões. Então, a partir daqui, dessa região do mesodermo esplâncnico, eles vão se diferenciar nos brônquios e nas suas ramificações pulmonares. E aquele canal pericárdio peritoneal, para a qual os brotos vão crescer lateralmente, tá? Vão formar o que a gente chama de pleura parietal. E entre os mesmos, vai haver a formação da cavidade pleural, que é aquela cavidade virtual que eu havia comentado com vocês, tá? Que é o espaço compreendido entre a pleura parietal e a pleura visceral. Então, ilustrando mais uma vez, lá por volta da 5ª semana, o embrião ele já vai ter a formação dos brônquios principais direito e esquerdo, certo? 26 dias de formação a gente vai ter apenas os brotos brônquicos, mas ainda
sem a formação dos brônquios principais. Com 42 dias, mais ou menos, de desenvolvimento, já vai haver a formação dos brônquios segmentares, superior, né, dos lobos aqui, superior, médio, inferior e o superior e inferior do lado esquerdo. E mais adiante, com 56 dias de desenvolvimento, a gente já vai ter a divisão dos segmentos, tá? Dos brônquios secundários. Aí só ilustrando para vocês mais uma vez que a pleura visceral, ela é derivada aqui, ó, a pleura visceral do mesoderma esplâncnico, que é essa porção mais interna aqui, e a pleura parietal do mesoderma somático, parte mais externa, que lá na frente, né, o canal pericárdio peritoneal, lateralmente, onde vai haver a formação dos brotos, né, eles vão crescer lateralmente para essa região, os brônquios, para formar os brotos brôncicos secundários e mais na frente os terciários também. A maturação dos pulmões, eles têm um período, né, de desenvolvimento, existem 4 períodos aí de maturação, em que eles sofrem maturação, certo? Existe o período pseudoglandular, que é o período que ocorre entre 5 a 17 semanas de desenvolvimento embrionário. Existem a formação dos principais elementos do pulmão, da porção condutora. Então, aí a gente não vai ter troca gasosa, é só a estrutura de condução, tá? Os alvéolos, eles ainda não são formados, não estão formados, não existe troca gasosa nesse período. Então, todos os fetos que nascem durante esse período pseudoglandular, em torno de 5 a 17 semanas de desenvolvimento embrionário, eles são incapazes de sobreviver, porque eles não têm como fazer troca gasosa. Eles não vão ter o sistema respiratório formado, não vão ter como respirar. Então, sem o sistema respiratório formado, não há como sobreviver, porque não vai ter troca, certo? Já no período canalicular, da maturação pulmonar, por volta de 16 a 25 semanas, a luz dos brônquios e bronquíolos, elas são mais amplas, tá? Então, a gente já vai ter a formação de bronquíolo terminal, e os bronquíolos respiratórios já vão estar mais amplos, certo? O tecido pulmonar, ele vai estar mais vascularizado. O bronquíolo terminal aqui, que é o bronquíolo que eu mostrei para vocês lá, já formado, né, no adulto, ele vai dar origem aos bronquíolos respiratórios, que, consequentemente, vão dar origem aos ductos alveolares e ao saco terminal, que é onde vai haver a troca gasosa. Então, aqui com 25 semanas, com dificuldade, existe a possibilidade de um embrião, de um feto que nasceu nesse tempo aí de 25 semanas, sobreviver com dificuldades, mas a possibilidade, porque vai ter sistema de troca formado. Ainda em relação à maturação, existe esse outro período, que é o período do saco terminal, que ocorre aí em 24 semanas, 6 meses ao nascimento, vai ter mais saco terminal formado, ou seja, mais sistema de troca bem formado, né? Os alvéolos eles já vão ser revestidos por pneumócitos tipo 1, certo? E existe a formação da barreira hematoaérea, que permite a troca gasosa. Antes disso aqui, pode ser que o embrião, o feto, ele sobreviva. Me ligaram aqui, não sei se cortou o meu áudio para vocês. Mas é uma possibilidade muito pequena mesmo, porque vai estar ainda formado. Deixa eu tentar colocar meu celular no silencioso aqui. Vocês continuam me ouvindo? É porque o meu celular tocou, eu acho que deve ter parado a transmissão.
Então, mais uma vez, voltando. Período canalicular e período pseudoglandular. Pseudoglandular, principalmente, não há como sobreviver nesse período porque não tem sistema de troca gasosa formado. E no período canalicular existe uma possibilidade muito pequena, porque já tem o sistema formado, mas ainda não são efetivos, propriamente dito. Já no período do saco terminal, como a gente já tem mais sacos terminais formados, já tem alvéolos que são revestidos por pneumócitos, e já existe uma formação de barreira hematoaérea que permite a troca gasosa aqui, né, 24 semanas, 6 meses, há uma possibilidade maior de o feto sobreviver quando nasce nessa época. Já o período alveolar, em que ocorre aí por torno de 32 semanas, até 8 anos de idade, tá? Então, a maturação do pulmão da criança, ela não ocorre definitivamente quando ela nasce. Então, até os 8 anos ainda vai estar havendo esse período de maturação, que é o período alveolar, que é o estágio final de desenvolvimento pulmonar. A gente vai ter um aumento no número de bronquíolos respiratórios e de alvéolos primitivos. E aí a troca, né, efetiva, a troca gasosa, ela vai ser mais efetiva. Então aqui a troca vai ser melhor. Então é muito melhor se de repente acontecer de um feto nascer prematuro, que nasça aí após as 32 semanas do que antes disso. Que é que o risco de haver dificuldade, né, insuficiência respiratória, é um pouco menor do que quando nasce abaixo dessa idade. Eu dei uma corridinha, acabou que deu tempo. Então a gente finaliza aqui a aula de embriologia. Tentem frisar nessa parte de maturação, tá? Nesse período de maturação, pseudoglandular, canalicular, de saco terminal e alveolar. Entender de onde é a formação da laringe, da epiglote e a divisão aqui do desenvolvimento dos brônquios através do divertículo respiratório primitivo, como que ocorre essa divisão, e é basicamente isso. Desculpem que foi um pouco corrido, aconteceram várias coisas hoje, parece que as coisas estavam conspirando contra, mas deu certo. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim aqui no WhatsApp que eu tento responder, tá bom? Oi, Alice. Bom Oi. dia, Bom mais uma dia. vez. Tem Hoje algumas correu. dúvidas aqui no, tem algumas dúvidas aqui no, Uhum. No chat? que mandaram aqui no chat. Tá? Deixa eu ler aqui. Então aqui. Bom, primeiro, bom dia a todos. Só para falar que a aula vai estar no Instagram e no YouTube depois, tá? Vocês podem ver e rever e tirar suas dúvidas. O Pablo, aqui, ó, perguntou sobre o hilo pulmonar, né? Sobre a entrada dos brônquios, artérias e veias, né? Se difere do pulmão direito para o esquerdo. Pode comentar um pouquinho para a gente? Uhum. Deixa eu abrir aqui a imagem que acho que fica mais fácil. Diz em relação ao que é mais anterior, o que é mais. Isso, né? Não, Porque tem não a é que diferença. existe sim uma diferença, né? Que a gente pode visualizar, não sei se está aparecendo a imagem aí para ele. Então, o pulmão direito, o brônquio-fonte, como eu havia falado anteriormente, ele é um brônquio mais curto, né? Então, ele desce mais na parte anterior do hilo pulmonar em relação ao pulmão esquerdo, que fica mais superior, porque o bronquiofonte principal esquerdo ele é mais longo e ele é mais horizontalizado, né? Então, consequentemente, a posição aqui, se ele observar na imagem, deixa eu colocar uma canetinha. A posição do brônquio, ela é diferente. Aqui no lado direito, do lado esquerdo, certo? Então, no lado direito, o brônquio, ele desce mais verticalizado e ele é mais, tem uma inserção mais superior,
certo? E posterior ao mesmo tempo. Mais posterior, na verdade. E no esquerdo ele é mais superior, tá? Desculpa, mais medial, entre a artéria e as veias pulmonares, que é onde eu marquei aí. Os vasos, eles também têm uma diferençazinha, tá? Do lado direito, a artéria pulmonar, ela é mais anterior ao brônquio-fonte. E no lado esquerdo, ela é mais superior em relação ao brônquio-fonte, que é esse aqui, ó. Então, no lado direito, ela é mais anterior, no lado esquerdo, ela é mais superior, tá? E as veias pulmonares, é porque a gente não chegou no sistema circulatório. Os vasos aqui, eles mudam. O que a gente pensa que é veia é artéria, o que a gente pensa que é artéria é veia, tá? No hilo pulmonar. Os vasos da base na entrada e saída das estruturas, que é o pulmão e o coração, eles mudam a estrutura, tá? Então, o que vai ser artéria vai ser veia, mas vocês vão entender melhor isso na aula do sistema circulatório. Isso. Isso E é importante que a Alice está falando, porque quando vocês vão estudar nesses esquemas, né, do figuras de Néter e tudo, vocês vão ver que normalmente, né, na grande circulação, a artéria é vermelha e a veia é azul. Mas a cor vermelha e azul não quer dizer se é artéria ou veia, porque na pequena circulação, como a Alice falou, inverte. A artéria é azul e a veia é vermelha. Vermelho ou azul quer dizer com quantidade de oxigênio, se é sangue oxigenado ou sangue com pouco oxigênio. Então, vermelho é sangue com muito oxigênio, então, normalmente, na grande circulação, né, que é a circulação do coração para o corpo todo. Na artéria é que a gente vai ter o sangue oxigenado. Já na pequena circulação, que é a circulação do coração para os pulmões, o sangue oxigenado, na verdade, é o que volta pelas veias pulmonares. Então, as veias pulmonares normalmente são vermelhas e as artérias pulmonares são azuis, porque é aquele sangue que tem pouco oxigênio que sai do ventrículo direito e vai para o coração, do coração para o pulmão. Tá? Então, tomem cuidado na hora que estiverem estudando esses esquemas. E assim, também lá nas figuras anatômicas, nas estruturas anatômicas artificiais que a gente tem lá no laboratório, vocês vão ver que obedece também essa ordem de cores. Certo, Alice? Desculpa aí te interromper. Em relação às veias, né, que a gente estava falando, no hilo pulmonar, elas também têm uma posição diferente. Do lado direito, as veias elas são mais anteriores em relação à artéria e o brônquio-fonte, e no lado esquerdo elas são mais posteriores em relação ao brônquio e a artéria. Então essas são as diferenças aí da entrada no hilo pulmonar, tá? O que mais que tem de perguntas? Deixa eu olhar o chat aqui de novo. Cadê? A outra aqui sobre embriologia, a Priscila perguntou se com 35 semanas ainda tem que fazer maturação dos pulmões ou não. Se ainda tem que fazer maturação? Isso. 35 semanas, na verdade, o pulmão ele é formado. Só que a formação do surfactante pulmonar, ele se dá um pouquinho depois dessa idade embriológica aí de desenvolvimento. Tá? Então, assim, a função de troca, a estrutura responsável por fazer isso, ela está formada, a estrutura. Mas algumas partes de funcionamento, de fisiologia e algumas substâncias que ajudam, né, nessa troca, elas podem ainda não estar formadas, entendeu? Isso, o surfactante é um líquido, né, que ele não deixa os alvéolos se colabarem, né, ficarem juntos. Exatamente. Isso. E com 35 semanas a gente não tem certeza absoluta que ele já está funcionando, né? Que é descrito aqui após as 36 semanas. Então, com menos de 36 semanas, normalmente os ginecologistas, né, eles fazem algumas terapias entre pulsos de corticoide e tudo que induzem a maturação pulmonar e já a produção desse surfactante do pulmão, né, para poder ter para poder fazer o parto, né, antes, quando é prematuro. Exatamente. Mais alguma?
Deixa eu ver. Acho que eram essas. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado, Alice, mais uma vez, pela disponibilidade, né? Eu vou tentar editar. Hoje vai demorar mais para sair essa aula, porque eu vou tentar editar, pessoal, para tirar os períodos, né, que a gente teve de problema, tá Sim. bom? Mas eu Hoje foi vou bastante. publicar isso. Eu vou publicar tanto no YouTube e mais uma vez no IGTV do Instagram. Vocês vão ver que eu vou publicar mais no Instagram do que no YouTube, porque no Instagram ele é um grupo privado, né? No YouTube é aberto para quem quiser ver. Então, principalmente a gente tem algumas aulas práticas gravadas que eu vou publicar só no Instagram, não vou publicar no YouTube, ok? Então fiquem ligados no Instagram e no YouTube, mas só lembrando que o Instagram vai ter mais vídeos, tá? Mais vídeos que a gente vê. Bom, o Insta, eu não sei agora de cabeça, mas vocês podem pôr lá bases morfológicas da medicina 1. E nas minhas primeiras postagens lá no Classroom tem o Insta, tá ok? Bom, quanto ao trabalho que a Lisete está perguntando, a gente está recebendo ainda, né? Hoje ainda não acabou o período de recepção, mas eu já vi que várias pessoas, vários grupos já mandaram, mas a partir da manhã a gente vai começar a avaliação, tá? Tá certo? Ok? Então é isso, estão liberados, tá bom? E bom estudo a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.